Nessa sessão vamos ver sobre serviços no ROS. Então, recapitulando o que são serviços. Serviços são uma forma de comunicação nó a nó baseada em chamada e resposta. Então, a ideia de um serviço é que eu tenho dois nós e eu quero, a partir do primeiro nó, solicitar alguma atividade que o segundo nó faça e receba depois uma resposta de como foi aquela atividade, ou mesmo que eu solicite alguma operação que ela seja feita. Então, por exemplo, eu posso ter na minha aplicação um nó que está coletando informações de algum sensor e com isso estimando a posição do robô. E aí eu disponibilizo um serviço em que eu posso, sempre que eu precisar, recalibrar a posição que o algoritmo está utilizando. Eu posso ainda ter, por exemplo, um nó que calcula um nó para navegação e planejamento de robótica móvel, em que ele calcula os caminhos que eu preciso executar. Então eu posso nele disponibilizar um serviço em que eu vou mandar um ponto de partida e um ponto de chegada do robô. E aí eu envio o serviço dessa forma e como retorno eu vou ter qual é o melhor caminho que eu devo prosseguir. E os serviços eles são definidos por uma mensagem e na verdade dentro dela vão ter outras duas mensagens, que é uma mensagem de request, de solicitação, e uma mensagem de resposta. Então, aqui mostrando um exemplo de interação dos serviços. Então, eu vou ter um nó que vai definir um servidor para aquele serviço, um service server, e um outro nó que vai solicitar aquele serviço, ele vai se tornar então um client. E ele primeiro vai mandar uma mensagem de request, então esse tipo de mensagem vai estar definida pelo tipo de serviço. E a resposta do servidor vai ser sempre um tipo de mensagem definida pela resposta. Aqui a gente pode ter múltiplos clientes, só que diferente dos tópicos em que uma vez que um tópico recebe todos os inscritos recebem aquela informação, aqui ela vai ser sempre mantida a interação nó a nó. Então, se um cliente, citando aqui exemplo, um cliente requisitou o servidor, só ele vai receber aquela informação e não todos os clientes. Então, eu posso ter múltiplos clientes para aquele servidor, para aquele serviço que eu defini. Porém, eu não posso ter vários servidores, eu preciso sempre ter um único. Posso ter vários servidores usando o mesmo tipo de serviço, mas os nomes deles têm que ser diferentes. Então, existe o Standard SRVS, então como exemplo, então tem serviços do tipo vazio, então tanto o payload, né, a definição da mensagem de solicitação como de resposta são vazios. Tem o de setBool, então quero definir o valor de uma mensagem booleana. Então ele vai mandar um booleano e vai receber como resposta o status de uma informação. E também do tipo trigger. Então aqui, mostrando de fato como é o arquivo de mensagem, a gente tem aqui a parte de request, que é o bool data. E aí então, e essa primeira parte de request, ela define até esses três hífens aqui. Então essa é a primeira parte da mensagem associada ao serviço, que é o de data. E a segunda parte é a parte de resposta. Então vai ser um booleano de success, então indicando se foi bem sucedido ou não a operação, e uma string chamada message que a gente pode escrever algum texto ali indicando alguma coisa. Um outro exemplo é, como eu comentei anteriormente, dentro do nav messages é o serviço do tipo getPlan. Então a gente vai fornecer no request ponto de início e o ponto de chegada com uma tolerância que a gente quiser e ele vai devolver um path, o qual o plano que a gente deve seguir, o caminho que a gente deve seguir. Então, aqui nesse exemplo, a gente pode ver duas coisas. Uma delas é que, assim como nas mensagens, a gente vai definir os tipos de serviço a partir de outros tipos. Então, aqui vale todos os tipos de mensagem que a gente tiver, até os tipos que nós mesmos definimos. E outra coisa também é que, por exemplo, existe o Standard SRVS, que ele é muito mais como um exemplo, mas ele não é, mas não se é o padrão de criar um novo pacote para definir os serviços. Normalmente se cria um único pacote aqui como nav messages e dentro do nav messages você define as mensagens, é claro, e você também cria lá uma pasta chamada SRV em que lá você define todos os tipos de serviços.
é comum o pessoal acabar utilizando, fazendo dessa forma, para não ter tantos pacotes de tantas coisas e até é mais fácil de manter o versionamento. Mas é claro, você poderia também criar um pacote só para esse RVS. Então é isso. Na próxima aula a gente vai ver então como criar um servidor para os serviços do host.